O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que abordará novamente a economia, pensando no mundo pós-pandêmico. No hay vuelta atrás, ya fue para siempre. Siempre puede cambiar, se puede volver, se puede probar. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Depois de uma semana tratando de um assunto específico, eu vou falar um pouco dos rumos de pensamento econômico, desenhando uma espécie de senoide analítica aqui no nosso espaço quinzenal. O que eu queria repercutir hoje com vocês é uma ideia que vem sendo construída já há bastante tempo, se a gente tem um olhar atento sobre narrativas. Eu sei que narrativas têm sido esgarçado, têm sido usado assim, muito constantemente, e essas palavras, quando elas são muito usadas, elas tendem a perder o brilho, mas a gente sabe que nós somos construídos, né, a partir das narrativas que nos rodeiam. Não sei se a gente sabe isso, mas quem, como eu, é fã do Harari, tenha esse olhar sobre como essas histórias nos conectam. E se a gente fizer o recorte da crise de 2008, portanto, né, um pouco mais de 12 anos, né, quase 13 anos esse ano, que vai completar em setembro, a gente começa a observar que muito das análises políticas, das análises sociais, da arte, dos documentários, das preocupações latentes que as pessoas vão revelando, elas vão construindo um cenário que essa crise que a gente está vivendo, como é esperado, né, que coloca botões de acelerar na história, ela amplifica, intensifica ao ponto de se tornar irreversível a absorção dessas demandas, dessa narrativa. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando que se a década de 1980 trouxe uma releitura da teoria econômica, colocando o neoliberalismo não só como um modelo econômico, mas o que muitos autores vão tratar como um modelo de vida mesmo, presente em todas as nossas relações. Então, desde o que eu gosto de falar, já falei aqui, né? A gente sempre fala da revolução que o Friedman trouxe, e sempre lembra da escola de Chicago com o Friedman, mas eu gosto muito de dizer que Gary Becker talvez tenha trazido essa ideia não é minha, eu já falei isso para vocês, uma ideia muito mais forte, mas ao mesmo tempo silenciosa, de nos colocar como objeto. Então todas as nossas relações sociais também atendendo essa lógica de mercado, cria uma atmosfera essa atmosfera neoliberal de pensar sempre do ponto de vista micro das relações de consumo, né? Fomos reprodutores loucos do consumo em todas as nossas relações, não só o consumo físico e tangível, mas inclusive o consumo de pessoas, né? Se a gente faz uma crítica a relacionamentos, trazendo Bauman, né, na era líquida. Mas, ao mesmo tempo, é notório que o discurso macroeconômico é um discurso de austeridade, é um discurso de política fiscal restritiva, de política monetária restritiva, mas, ao mesmo tempo, a gente observa isso nos anos 80, mas se a gente faz essa construção, e aí, assim, eu trago 2 livros para ajudar nessa construção, a gente sai de Fukuyama e o fim da história para A Tirania do Mérito, do Michael Sandel, né? É claro que não são só os 2 que representam essas 2 eras, mas vou trazendo aqui como uma visão para vocês. Então, a gente sai
do Fukuyama para a tirania do mérito agora, aqui em 2021, para dizer o seguinte, olha, há preocupações muito latentes que mudam, vão criando uma relação de causa e efeito simultânea entre o que a gente já observava como afetando a nós indivíduos e, ao mesmo tempo, as crises trouxeram para a mesa de discussão lideranças para dizer o seguinte, a gente precisa ter uma reação a essas crises. E essas reações envolvem pacotes monetários expansionistas, como na crise de 2008 e o quantitative easing, e agora, na crise do coronavírus, a gente retorna. É óbvio que a crise sempre permitem que a gente tire a carta keynesiana da manga, né? Mas a discussão que a gente está vendo agora é uma discussão muito mais intensa, ao ponto de um editorial de um jornal famosíssimo colocar a era Biden como a era que vai decretar, depois de 40 anos, o fim do neoliberalismo. Nesse próprio editorial e em outras análises, sempre se tem a dúvida de se, de fato, é a representação do fim dessa história, né? Já que eu trouxe Fukuyama para a mesa, do fim da história neoliberal, ou se, na verdade, a gente está só observando mais uma resposta, mais uma crise. Se a gente observar mais uma resposta, mais uma crise, a gente vai seguir o roteiro que, ao mesmo tempo, vem sendo um roteiro muito criticado, como eu iniciei a minha coluna falando. Então, vai ser o roteiro de fazer essas acomodações no período de crise, para depois a gente voltar a todo o discurso de austeridade fiscal. E só um parênteses, é mundo, tá? Eu sei que o Brasil a gente não está nessa discussão, mas a gente está num canal de política internacional. Então a gente volta a todas as discussões de arroxo fiscal, de responsabilidade fiscal, de política monetária restritiva, de preocupação com inflação, e passamos por uma crise. Mas parte dessa leitura que eu estou aqui propondo para vocês analisar em conjunto é uma leitura que vem de uma realidade, quando a gente observa problemas como o aumento das várias desigualdades, como as demandas para soluções dessas várias desigualdades, por isso que eu trago no início da coluna a questão cultural, né, de todas as artes que a gente vê representado sempre vem aumentando a percepção de que a gente tem desigualdades muito intensas e que a gente precisa curar essas feridas, ou pelo menos falar sobre elas, dar nome a elas. Então, parte vem da realidade que nos afeta como seres humanos e parte vem também de uma reedição, de uma releitura e de um olhar crítico a uma teoria que vem sofisticando demasiadamente o seu corpo, o seu arcabouço teórico, sem que necessariamente essa sofisticação seja em função de uma tradução da realidade, mas seja em função de uma sofisticação por ela mesma. E a partir desse momento se descola da realidade ao ponto de não ser representativa. Então, essa não é uma crítica nova, nesse canal, inclusive, da ideia de que a economia, ao se ensimesmar nos seus modelos, nos seus sofisticados modelos, ela cria um duplo dilema. Ela cria um dilema de reproduzir uma sociedade que olha para essa situação e diz, não, então beleza, então eu tenho que olhar para esses modelos e tenho que tentar alcançar esses modelos. Mas, ao mesmo tempo, esses modelos também passam a não ser representativos da realidade. Eu sei que ficou um pouco complexo, mas a ideia na verdade, é de que, olha, a partir do momento que você sofistica a sua análise, você cria essa meta para ser perseguida, mas essa meta é, por definição, inalcançável. Então, essa tem sido uma crítica muito correta, muito contundente, mas muito correta à economia, e parte dessa percepção de que talvez tenhamos chegado no fim de uma era neoliberal é a ideia de que estamos agora diante de crises mais curtas, mais intensas
E talvez esse olhar não seja o olhar mais adequado, não só para esse momento, mas para uma explicação e para uma síntese do que é as relações entre os indivíduos. Então, a partir do momento que os modelos não necessariamente incorporam essa ascensão da desigualdade, a questão do trabalho, né, que eu já falei várias vezes aqui sobre, na verdade, como a tecnologia não incorpora o trabalho, os monopólios gigantescos e que, de alguma forma, tem moldado a nossa convivência e a nossa experiência, né, que são as gigantes da tecnologia, as mudanças climáticas, já falei de mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, a partir do momento de que esse arcabouço teórico não me explica mais, mas, ao mesmo tempo, essa é a vida que eu tenho querendo seguir esse arcabouço teórico, está na hora de sentar e rever. A crítica acessória a essa é a ideia de que, na verdade, esse é um olhar que o Biden está oferecendo com algumas medidas bem arrojadas, né? Estão dizendo, inclusive, que ele traz mudanças até muito mais intensas que o governo Obama. Então, saiu a medida de aumentar a tributação de rendas mais elevadas, associado a uma expansão fiscal, a uma expansão monetária, e esse olhar, essa mudança de rota nos Estados Unidos, cutucando e criticando a Europa por não ter a mesma coragem, não sei se exatamente é esse o termo, a mesma coragem de criar também esses pacotes de estímulos econômicos com esse olhar mais direcionado à realidade dos fatos e não a metas, né? E mostrando, na verdade, uma timidez muito grande de bancar essa mudança de rota. É claro que o desenrolar dessa história a gente vai vendo, e a gente vai vendo também a reação dos indivíduos, né? A depender do sucesso dos Estados Unidos nessa mudança de rota, a gente está diante de uma mudança de padrão bem considerável, e a depender do fracasso, a Europa fica um pouco mais tranquila, diz, bom, eu avisei, né? Não era para a gente ter se descontrolado dessa forma. São cenas dos próximos capítulos, com certeza a gente vai acompanhar no detalhe, mas trazem uma discussão bem interessante sobre como a gente tem meio que entendido, né, para trazer a literatura que eu sugeri para vocês, a gente tem olhado para essas críticas ao academicismo, para quem leu o Tirania do Mérito, com muita cautela e, de alguma forma, de modo responsável, e entender o que é do campo teórico, o que é do campo... quer dizer, não é o que é do campo teórico. O que é do campo teórico deve servir à realidade, mas o quanto o campo teórico está efetivamente comprometido com a realidade a ponto de servir como condutor das nossas relações econômicas, sociais, enfim, gerais, né, de um modo mais amplo. Bom, pessoal, eu ainda não vi, mas eu vou repassar uma dica, que é o documentário da Marie Curie, que está no Netflix. Vou tentar ver esse final de semana, então vou compartilhar essa dica para vocês e parece que está excelente. Então, bom final de semana, se puderem, fiquem em casa e a gente se vê daqui a 15 dias. Um beijo.